Muito bem, estamos de volta com Revista Brasil desta segunda-feira. E vamos para o nosso quadro Dia de Quê? É no dia 14 de julho que se comemora o Dia da Liberdade de Pensamento, data que marca o início da Revolução Francesa com a queda da Bastilha. Em agosto de 1789, a França, em Assembleia Nacional Constituinte, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde foram definidos direitos e garantias fundamentais do ser humano. O consumo e o aumento do valor da energia elétrica está em pauta em todo o país. A conta vai aumentar, o debate está entre as distribuidoras e também a ANEEL. E nós queremos saber por quê. Por isso, nós recebemos hoje no Revista Brasil o engenheiro eletricista Sérgio Luiz Sequinel Filho. Muito obrigada por aceitar nos convite, Sérgio. Obrigado a vocês, olá. Vamos começar pelo começo, então. O que define uma tarifa, Sérgio? Tem sido a questão da polêmica aí, né, das situações das tarifas, né? Então, nós temos algumas variáveis que influenciam na tarifa, né? Nós temos a tarifa que compõe a chamada parcela A e a parcela B, né? A parcela A, ela é referente aos custos não gerenciáveis da concessionária. Não só a concessionária, mas todas as concessionárias que existem no Brasil. Então, o processo é assim. Esses custos não gerenciáveis, eles envolvem encargos de sistemas de transmissão, a própria compra de energia, porque as concessionárias hoje elas têm que ir até o leilão comprar energia. E outras situações, por exemplo, cota parte, como a questão de Itaipu, que as grandes distribuidoras elas têm que fazer pagar essa cota parte, né? E, enfim, e mais alguns encargos como sistemas de transmissão. Então, isso é rateado em sistemas de transmissão, e isso compõe essa questão da parcela A, que é a grande maioria. Então, essa parcela A não é gerenciável pelo distribuidor. A parcela B, que somada com a parcela A, aí sim ela é um custo gerenciável. O que entra aí nessa parcela B? O custo de operação e manutenção da distribuidora, a própria remuneração, então serviços, né, pessoal, e, obviamente, a questão de investimentos, que tem que ser composto todo nessa questão da parcela A. Se fizer uma proporção, a parcela B. A parcela A, ela tem, em média, 70% a 75% compõe a tarifa total. E a parcela B, em torno de 20%, 25%. Então, obviamente, a concessionária está mais engessada nesse sentido para que faça, para que possa atuar melhor e você possa compor uma tarifa mais interessante. E o que está configurando, então, hoje esse aumento, Sérgio? Na verdade, nós tivemos alguns problemas aí, porque, infelizmente, o nosso país ele depende exclusivamente da água da chuva. A nossa matriz energética é 70%, 75% hidrelétricas, né? Tem faltado. E tem faltado, e nesses últimos meses acabou se agravando isso, porque num período que a gente diz período úmido, acabou não chovendo o esperado, né? E nisso acabou que entraram as usinas térmicas, que elas ficam ali a qualquer instante para serem despachadas, e com a entrada das usinas térmicas o preço ele vai às alturas, né? Então você tem um preço lá embaixo, por exemplo, em torno de 150, 160 megawatt-hora. Quando você entra na questão das usinas térmicas, elas são despachadas, a última, enfim, ela vai a média de R$800 o megawatt-hora. E isso encarece muito e, obviamente, nessa ação que está acontecendo, posteriormente vai acabar no preço diretamente no consumidor. Então, vai ser impactado o consumidor de uma forma ou de outra. Então, o aumento da tarifa é para pagar a conta da ação das usinas elétricas que tiveram que funcionar. Nessa situação, sim. Você tem também outras situações, por exemplo, óbvio, que fala assim, atraso de obra, isso ocorre, né? Acho que tem que rever a questão do planejamento, né, para que não ocorra isso. Exemplo é em 2001 que nós tivemos o apagão, né? Ou melhor, o racionamento. Né? Porque nós tínhamos um risco muito grande de apagão naquele momento. Até nós tínhamos a região sul, que não entrou no racionamento. Então, o que aconteceu? A região sudeste e nordeste entraram no racionamento e
nós, como não tínhamos linhas de transmissão suficiente, acabou que a região sul acabou não entrando nessa brincadeira do racionamento, né? O que ficou provado lá em 2001? Bom, tínhamos que fazer uma ação para que tivesse mais obras na parte de transmissão e chegássemos nessa situação um pouquinho melhor, né? Isso foi feito. Investimentos, né? E também ficou o reflexo que o povo brasileiro ele consegue reduzir a sua energia também, com um pouquinho de esforço ele consegue, principalmente quando pesa um pouquinho no bolso. Então, naquela situação, ficou claro que a gente não perde qualidade de vida se a gente reduzir um pouquinho o nosso consumo. É isso que eu ia perguntar, Sérgio. Qual que é a fatia da população com relação ao consumo? Bem, na questão a fatia da população, é difícil você falar, né? Porque você tem consumidores residenciais e consumidores industriais, mas ela é grande, né? Se você pegar uma parte de 25%, talvez 30%, grande parte também envolve o comércio e a outra parte é a indústria. Mas essa parcela das residências, elas influenciam diretamente nessa questão do consumo, né? Então, se todo mundo fizesse a sua parte, talvez não precisássemos pensar de maneira míope, vamos dizer assim, só na questão de geração. Vamos pensar nas duas pontas. Vamos pensar em otimizar o consumo, tratar com eficiência energética, investir em trabalho de conscientização, melhorar a educação das crianças, para que tenham esse crescimento, uma evolução, que o consumo tem que ser racional, sem a perda de qualidade de vida. Eficiência energética não é perda de qualidade de vida, é simplesmente um consumo racional. É fácil apertar o botãozinho interruptor. E tem todo um sistema, todo complexo por trás disso, né? Mas o consumo depois que vem na nossa fatura é realmente relativamente alto. Essa seria uma das alternativas para as soluções. Quais seriam as outras, Sérgio? O governo federal ele lançou alguns programas interessantes na parte de consumo, que seria o Plano Nacional de Eficiência Energética, por exemplo, né? Que envolve educação, envolve as políticas aí relacionadas à pequena e microempresa, que normalmente não são contemplados. Hoje você tem as grandes indústrias e a população de baixa renda, de certa forma, ela é contemplada em programas da ANEEL, né? Que é a questão da receita operacional líquida de cada concessionária. Você tem que designar programas de eficiência energética e políticas de eficiência energética naquela localidade. Então, essa é uma situação. Mas a situação imediata, em termos de consumo, é a própria conscientização da população, que poderia contribuir radicalmente, né, pelo menos nessa situação de consumo elevado. É claro que esquenta, a gente quer ligar, quer ter o ventilador, quer ter o ar-condicionado, óbvio, não queremos que perca o controle disso, não perca o conforto disso, mas a gente tem que, na verdade, usar a energia, saber usar de forma racional. E começa pela conscientização do povo. Só para que a população possa entender, então, de fato, Sérgio, esse aumento se deve mais a uma questão, quer dizer, se deve a uma questão administrativa, não política, como as pessoas imaginam. É claro que, assim, como nós estamos num ano assim, relativamente delicado, né, existem duas forças, né, tanto do governo federal como do governo estadual, mas as concessionárias, principalmente a concessionária local, ela sempre vai escutar os técnicos, né? Porque ela não seria nem louca de fazer algo que não tivesse dentro dos cálculos, obviamente, nesse sentido. O que entende-se aí nesse contexto? Foi pedido uma porcentagem, né? A ANEEL homologou, né? Em termos de 35%, recuou-se, né? E você tem hoje uma situação nova, que é de 24,80%, 86%. Não, será mais de 35%. Só que esses 10%, 11%, em algum momento eles vão aparecer. E provavelmente eles vão aparecer no ano que vem, no próximo reajuste, com os 5% que já tinham ficado para trás em 2013. Então, você tem toda essa situação. Então, se não se paga a conta agora, você vai levar isso para 2015 fatalmente. Cabe à população, então, de repente, rebater isso na questão do consumo, né, Sérgio? Eu acho que o consumo consciente, ele ajuda muito, né? A distribuidora é uma empresa, ela também tem que pensar na sobrevivência dela. Então, ela tem investimento, ela tem estratégias de funcionamento, de todas ações, plano de ação. Então, você tem que entender que a distribuidora também, até pelo que eu falei no início, ela
nos custos não gerenciáveis, ela não tem, ela está engessada, né? Então, para que não falte energia, ela tem que continuar investindo. Então, tudo isso gera uma grande dúvida na população, que, obviamente, que por serem contas complexas, né, fica difícil entender aí de um lado e do outro, né? Na verdade, acho que a situação esse ano está pacífica, acho que está resolvida, né? E só que, em função da falta de chuva, é que a questão se agravou, né? Obviamente, a questão de planejamento, rever toda a situação de planejamento, acho que ajudaria muito nesse sentido. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sérgio. Muito Ok. obrigada por aceitar os convites aqui no Revista Eu Brasil. que agradeço, fico à disposição. O Revista Brasil desta segunda-feira termina aqui. Até amanhã.